Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu estou acostumado a trazer aqui para vocês no meu canal. Recentemente eu tenho passado por várias mudanças na minha vida, principalmente na questão profissional, na questão de saúde. Claro que eu ainda estou só começando, né? Qual que é a grande questão aqui? Por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, né? Porque a gente percebe que nós homens somos um pouco mais fechados, né, para mudanças, principalmente, para olhar para os nossos próprios defeitos e também assumir que o resultado que a gente tem hoje é apenas consequência do que a gente já vem fazendo na nossa vida há muito tempo, né? E que resultado é esse, tá? Pode ser um resultado bom ou um resultado ruim. Pode ser em qualquer área da vida, né? Pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser no casamento. Então, no final das contas, nós estamos vivendo apenas o nosso próprio resultado. Se ele é ruim, talvez as nossas ações não tenham sido muito boas. E por que eu estou falando isso, tá? Porque até então, os meus resultados não estavam é, muito interessantes assim, digamos, né? O resultado financeiro não estava legal, o resultado profissional não estava legal, o resultado em várias outras áreas não estava muito interessante, não estava com aquilo que eu sonhei ter para minha vida, né? E de acordo com esse resultado também tem a questão de o que a gente vai fazer com isso, né? O, eu vou ficar só reclamando da vida, eu vou ficar me colocando no papel de vítima, né? Ou o que fizeram comigo, ou sempre responsabilizar outra pessoa pelo seu próprio resultado? Eu acho que não, certo? E é isso que eu estou fazendo já tem algum tempo. Estou começando já a ver algumas melhoras, não tão grandes assim, mas já estou vendo, né, melhoras pelo simples fato de ter mudado a forma com que eu olho para o meu resultado, certo? Eu estou olhando para o meu resultado como ele sendo meu e de mais ninguém, certo? Eu não estou culpando o outro sobre os meus problemas financeiros, sobre os problemas diversos que eu enfrento, assim como qualquer outro, né? Homem adulto enfrenta. Então isso tem feito muita diferença na minha vida e por isso eu resolvi vir aqui compartilhar isso com vocês, tá? Compartilhar que olhar para si, tomar a responsabilidade dos seus próprios resultados, isso sim faz diferença. Isso sim é um olhar maduro e adulto para a nossa vida. Para a minha vida tem sido, certo? E para não ficar um vídeo muito aleatório sobre explicações, etc., eu tô lendo recentemente, né, esse livro aqui, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que já é algo que eu não fazia muito, não tinha o hábito de leitura assim para esse lado, né, de desenvolvimento pessoal. É algo interessante que acaba que, como é a construção de um hábito, tem dias que eu consigo ler poucas páginas, mas eu leio, né? É, é sobre você fazer um compromisso com você mesmo e tentar pelo menos fazer o mínimo, né? Qual é o seu mínimo aceitável sobre aquela situação em que você sabe que tem que melhorar, sabe que tem que fazer, mas você não move um passo para tentar resolver a situação? Então, o hábito de leitura, para mim, era um hábito desses. Era algo que eu sabia que eu precisava fazer e não fazia. Não estou me colocando aqui como especialista, como o guru, não. Eu estou mostrando para vocês exatamente que eu estou no processo, assim como vocês, tá? E que já tem surtido bastante efeito, principalmente na minha mentalidade, na forma como eu olho para as minhas dificuldades, para a forma que eu olho para os meus resultados, né? É aquela situação, toda situação que acontece na sua vida, ela dando certo ou dando errado, você tem um ganho com aquilo. Se ela der errado,
você aprendeu mais uma forma de como não fazer aquilo. Automaticamente, você ganhou a experiência. Se der certo, óbvio, você ganha ali o resultado positivo daquela situação. Então, assim, para não ficar um vídeo muito longo, para não ficar enrolando muito, eu separei o vídeo aqui ó, em cinco tópicos assim que eu tenho focado, né? De início, claro que isso aí é um mundo, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda sobre desenvolvimento pessoal, você vê que tem mais coisa e sempre tem mais coisas a melhorar, sempre tem mais coisas para ler, mais informação para se buscar, né? E a gente, homem, costuma ser um pouco meio fechado para esse tipo de coisa, acha que não, tá tudo bem, é isso mesmo, eu tenho que sofrer aqui, aguentar tudo sozinho, calado, né? Mas não, cara, você pode ir lá, você pode buscar conhecimento, pode buscar ajuda, né? Porque isso não é fraqueza, isso sim é uma virtude e é uma força sem tamanho, porque é muito difícil para a gente buscar ajuda, para a gente entender o que aquela situação está querendo nos ensinar. Seja ela ruim, seja ela boa, ela sempre está querendo te ensinar alguma coisa. Então, o tópico 1 aqui, ó, eu quis falar sobre saúde e energia. Por que não só saúde, por que não só energia, né? Porque as duas estão interligadas. Se você for pensar bem, o que é a energia, né? A energia é aquilo que você precisa ter para você performar, né? Para você conseguir executar todas as suas atividades no dia. Então, a energia ela vem de um sono de qualidade, aí você depende, né? Tem gente que precisa dormir 6 horas, pelo menos, dormir 8 horas. Então, vem da sua alimentação e principalmente do movimento, né? Quem já viu aquele ditado que o único momento em que a linha fica contínua na sua vida é quando você morre, né? Naquele aparelho que lê as batidas do coração ali. Então, assim, movimento é vida, movimento é energia. Então, assim, o que você está fazendo para melhorar, né? O que eu estou fazendo para melhorar isso na minha vida? Então, o sono, né? E o movimento e a alimentação. Trouxe uma curiosidade aqui bem interessante sobre a alimentação, porque quando eu falo alimentação não é só o que você come, é a quantidade de água que você bebe no decorrer do dia. Se você bebe muito café, trouxe uma curiosidade aqui, ó, que uma xícara de café ela demora 12 horas para sair do seu organismo. Então, logo, se você toma uma xícara de café ali às 5 horas da tarde, não é que você não vai dormir. Porque tem gente que vai falar, poxa, não, mas eu durmo normal, bebo café à noite e durmo normal. Não é sobre dormir, é sobre descansar. É sobre você, de fato, chegar naquele nível do sono reparador, que faz com que você acorde no outro dia disposto. E aí a gente não sabe, né? Porque a gente dorme a noite inteira e acorda cansado. E aí vai arrastando no decorrer da semana para chegar lá na sexta-feira e falar até que enfim chegou a sexta. Mas aí chega no final de semana, vai beber, vai fazer outras coisas nesse caso que não vai ter a sua energia reparada, né? Então assim, é uma série de coisas que vai acontecendo e aí em que momento que o seu corpo vai se recuperar? Em que momento que você vai de fato olhar para a sua saúde e sua energia com qualidade, né? Então esse aqui é um tópico. Próximo tópico, muito importante, olhando aqui para a questão, né, do desenvolvimento pessoal masculino, né? A gente sabe que uma barba bem feita, um cabelo cortado, né, uma roupa limpa, isso aí é a sua comunicação. Tem até outra curiosidade, né, que fala que 80% ou mais, não me recordo do dado certinho, 80% da sua comunicação ela é não verbal. O que isso significa? A sua postura fala, a sua aparência fala, como você se comporta no ambiente fala, mais do que as suas palavras. Já ouviu aquele ditado que fala assim que dependendo da pessoa, ela já comunicou até antes mesmo dela chegar no lugar? Então, exatamente por isso, porque o seu corpo fala, sua presença fala, sua postura fala. Então, é muito importante você cuidar desse aspecto aqui, que é a higiene e a apresentação pessoal, certo?
Outro ponto, organização financeira, tá? Por que organização financeira? Recentemente eu estava passando por sérios problemas financeiros. E aí, só puxando aqui para o gancho, né, que eu tinha falado sobre esse é o meu resultado. Se eu estava passando por problemas financeiros, quem foi que plantou isso? Foi o governo? Ah, foi o meu chefe, foi a empresa, foi não, foi eu. Eu plantei esse problema financeiro por não ter uma reserva, por não gastar menos do que eu ganho, por querer, né, não ter um controle, né, financeiro, pelo menos aquele caixa pessoal, né, que você lança todos os itens ali, entrada, saída, não ter essa previsibilidade de gastos, entende? Então, assim, isso é muito importante, porque principalmente, eu até coloco aqui, ó, esse pilar financeiro como um dos principais, porque ele acaba atrapalhando todas as suas outras áreas. Ele impacta na sua questão do relacionamento, ele impacta na questão da sua saúde e sua energia, porque se você está devendo, você está preocupado, você não dorme direito, você fica estressado, seu corpo libera ali mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, existe alguns pontos chaves da nossa vida que ele acaba atrapalhando outros pontos. E a organização financeira é um desses pontos. Então, assim, se você não sabe como fazer, né? O que mais tem aqui no YouTube é gente ensinando sobre como fazer o controle de gastos, ou como montar uma reserva de emergência, porque a gente precisa olhar para isso, né? E a gente ignora, a gente vai só, né? Síndrome do Zeca Pagodinho, né? Que é deixa a vida me levar. Então, assim, cara, não. Tá na hora da gente parar e olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade. Olhar para isso com um olhar de, cara, o que que eu estou fazendo para daqui um ano, daqui 5 anos eu não estar nessa situação financeira que eu estou. Mais uma vez, volto a repetir, estou no processo, também estou no processo, assim como vocês, aprendendo dia após dia a organizar essas áreas da minha vida, para que daqui a 5, 10 anos eu possa sim vir aqui, voltar aqui, né, no YouTube e falar, olha só, realmente isso daqui deu certo, realmente, olha como é que está a minha vida hoje, por ter olhado para todas essas situações e falado, peraí, a responsabilidade é minha. O que passou, passou, mas agora eu tomo as rédeas da minha vida e eu vou fazer diferente, certo? Outro ponto aqui é ordem no ambiente. Você é aquele cara que levanta, não arruma a cama, aquele cara que chega no trabalho, tem papel amassado, jogado, sujeira, que você passar o dedo assim, você tira até um tijolo de tanto pó. Então, assim, o ambiente, ele é o espelho da sua cabeça, é o espelho da sua organização mental. Então, assim, tente sempre manter o ambiente limpo e organizado. Tem gente que chega em casa, tira as roupas da cama, joga em cima do armarinho para dormir. Acorda, pega as roupas do armarinho e joga em cima da cama. Que paz a pessoa vai ter para poder, sei lá, dormir, descansar, pensar em projetos, pensar em como melhorar, se o ambiente onde ela está não está organizado, né? Então, assim, é importante você estar num ambiente limpo e organizado para que a sua mente, os seus projetos funcionem também da mesma forma. Outro ponto aqui, palavra e pontualidade. Esse segundo aqui me pegava, né, muito a questão da pontualidade. Porque uma coisa que a gente sempre olha é que hora eu devo chegar. Só que aí tem uma armadilha, porque dependendo do seu transporte, você não tem controle sobre o trajeto. Então, em vez de olhar para o horário que eu devo chegar, por que não olha para o horário que eu devo sair? Então, uma simples mudança aí, ó, já faz dar certo. Já faz você se prevenir de imprevistos que não estão no seu controle. Você não controla trânsito, você não controla se o seu carro não vai pegar, se vai acabar a gasolina, sei lá. Até controla, né? Porque se você se planejar, isso não vai acontecer. Mas
você consegue, na verdade, olhar que hora eu devo sair para que dê tempo de eu chegar até com uma certa vantagem, né, de horário. E, por último, e não menos importante, na verdade eu penso que a mais importante de todas, palavra. Cara, você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se prometer, cumpra. Eu acho que isso daí é daqueles acordos masculinos de antigamente. Antigamente eu ouvi muito meu pai falar que se pegava apenas na mão, e ali pegava na mão, acabou. Não tinha esse negócio de assinar papel nem nada, porque as pessoas tinham palavra, os homens tinham palavra. Hoje em dia não dá para confiar, certo? Claro que sempre foi necessário documentação assinada, etc. Mas isso é uma questão moral, que cada dia que passa está se perdendo. Então, assim, você não é obrigado, mais uma vez, você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Você não é obrigado a falar sim para todo mundo, certo? Mas se falar, cumpra. Querendo ou não, é credibilidade que está em jogo. Como que você vai querer que a pessoa confie em você se você não tem palavra? Se você fala que vai fazer e não faz? Se você fala que vai chegar em tal horário e não chega? Se você fala que vai arrumar as coisas que estão estragadas na casa e não arruma? Sabe? São coisas assim que acaba sendo um acordo quebrado, um acordo silencioso quebrado. Então, assim, esses são os tópicos que eu quis trazer para vocês hoje. Está sendo muito desafiador para mim, certo? Olhar para isso com um olhar diferente, né? Olhar para isso com um olhar de, opa, eu preciso melhorar isso daqui também. Mas já estou começando a ver alguns resultados, principalmente na parte aqui da saúde, né? Eu achei isso importante, eu achei importante trazer isso aqui para vocês. Se você chegou até o final aqui, deixa um comentário aqui embaixo se você está fazendo alguma dessas coisas, se você já fez, já teve algum resultado. Comenta aqui, né? Compartilha para quem você acha que precisa ver esse conteúdo. Lembrando que é um assunto totalmente diferente, né, do que eu costumo trazer aqui no meu canal, mas que eu vou trazer de vez em quando, justamente para mostrar para vocês que aqui do outro lado também tem um ser humano, aqui do outro lado também tem um homem que está se desenvolvendo, está buscando se desenvolver a cada dia. Não sou perfeito, e eu nunca vou ser, mas o quanto melhor a gente puder ser, puder se tornar, melhor. E uma frase que eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu redor: você não precisa ser 100%, mas se você conseguir fazer o seu básico bem feito, faça o seu básico bem feito, que você com certeza já vai estar melhor do que a média das pessoas. Apenas fazendo o seu básico bem feito, certo? Se você gostou desse vídeo, traga aqui comentário, eu vou gostar de ver. Sugestões, se você gostou desse tema que eu falei, posso trazer mais, posso falar sobre o livro que eu estou lendo e outros que eu vou ler, né? Mas é isso, agradeço aí a atenção e até mais, até a próxima. Valeu!